Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nessa meio da semana, meditando na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nessa epístola fantástica que é a Epístola de Tiago. E hoje eu vou trazer um tema para a gente meditar, também aqui em cima do capítulo 4 de Tiago, que é sobre nossas escolhas racionais. Deixa eu ler o texto junto com os irmãos. Aqui está em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 5, diz assim: Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intensos ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por alegria, por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Mais uma vez, um texto maravilhoso, uma revelação surpreendente aqui para nós. Primeiro, ele está trazendo uma revelação sobre a pessoa do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. É claro que esse ciúme a gente não pode pensar num ciúme humano, que é aquele ciúme possessivo, mas é sim uma palavra de que o Espírito Santo tem cuidado, tem zelo por nós, que é o nosso bem-estar. Segundo, que ele dá graça aos humildes. E terceiro, que ele resiste aos soberbos. Então mostra que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos. É a própria pessoa de Deus que veio morar no nosso coração quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo. Então, reparem, a maior tragédia que pode acontecer com um cristão é quando acontece aquilo que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, quando ele diz que a gente apagou o Espírito, ou entristeceu o Espírito. É como se o Espírito não consegue ter mais influência na nossa mente. A nossa conduta, as nossas ações, as nossas escolhas não levam mais em consideração o que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Isso é uma grande tragédia. E Jesus exemplificou isso de forma maravilhosa no Evangelho de São Lucas, quando ele conta a parábola do filho pródigo, né? Acho que todos devem conhecer essa parábola. Ela é fantástica. Ela fala de um jovem que chega para o pai tinha 2 filhos, ele chega para o pai e fala para o pai que quer a sua herança antecipada, que ele quer a parte que vai lhe caber da sua herança. Quer dizer, por direito ele não poderia fazer isso, né? Porque o pai ainda estava vivo. Mas é como se ele dissesse, e Jesus fala que ele falou de uma forma muito racional, muito fria, muito calculada. Foi algo que ele pensou, não foi algo que ele acordou de manhã e tomou essa decisão, não. É algo que ele vinha matutando, pensando. E ele fala: pai, olha, como se ele tivesse dito: eu estudei as leis do país e eu quero a minha herança, não quero mais ficar sob a sua influência, eu quero vazar daqui, eu não quero trabalhar contigo, eu não quero cuidar de fazenda, eu quero ir para outro lugar, eu quero viver minha vida, me dá a parte que me toca. E o pai, que é um símbolo que aponta, é um tipo do nosso Deus, nosso Pai, né, nosso Deus Pai, dá a herança para o filho. Reparte, divide entre os filhos, o filho pega aquele monte de dinheiro, vai para uma terra distante, bem longe, sem nenhum contato com a sua origem, né? Vai para uma terra distante, conhece novos amigos, amigos de copo, amigos de bar, amigos de mesa, amigos de orgia, amigos de farra, amigos de festa. Enquanto ele vai vivendo esse padrão, satisfazendo todas as suas vontades, todos os seus desejos, é como se tivesse tudo muito bom. Só que, apesar dele ter feito uma escolha bem racional e ter tomado essa decisão, nenhum ser humano, por mais racional que seja e por melhor que seja a sua escolha, consegue controlar todas as variáveis. E Jesus diz que naquele país veio uma grande recessão.
E essa grande recessão trouxe um desemprego em massa. E acompanhada dessa recessão veio a fome, que alastrou sobre o país. Então não havia emprego, não havia comida. E Jesus diz que ele consumiu toda a sua herança. Então não tinha emprego, não tinha o que comer. Ele começa a ficar nessa situação. Os amigos foram embora, todos os amigos foram embora, os amigos de bar foram embora, ele ficou completamente só. E ele acaba numa fazenda, deve ter esmolado comida e pedido trabalho, e o proprietário falou assim: não tem trabalho para te dar, mas se você quiser cuidar dos meus porcos, você cuida aí, o que sobrar da comidinha deles, talvez eu te dê. Diz que ele queria comer até o que os porcos comiam e às vezes eram negados. Então, nessa situação que Jesus está contando desse ser humano que tomou essa decisão racional, fez essa escolha racional, ele chega um momento que a Bíblia fala uma palavra fantástica. Ele diz que o jovem caiu em si e falou: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu tinha na fazenda do meu pai, até os trabalhadores tinham de tudo, eu era filho, eu abri mão dessa herança, eu abri mão de tudo. Diz que ele caiu em si. E é isso que eu queria falar com os irmãos. Essa frase é uma frase tão linda, tão maravilhosa. Ela diz para nós que nós podemos fazer muitas escolhas. Escolhas que racionais, a gente pensa, matuta, toma essa decisão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, faz esse projeto, e toma uma decisão e faz. E muitas vezes a gente, ao fazer essas escolhas, nós estamos nos afastando do projeto que Deus tem para nós. Estamos nos afastando no que Deus tem de melhor para nós. E Deus vai respeitar nossas escolhas. Deus respeita o livre-arbítrio que o ser humano tem. A liberdade de escolha que o ser humano tem. O ser humano, ele é livre para tomar suas decisões. Então ele chega e fala: olha, estou saindo aqui de casa, estou indo embora. A gente às vezes não verbaliza isso, mas muitas vezes a gente vai tomar decisões e seguir por caminhos na nossa vida que a gente se afasta tremendamente dos planos, dos projetos de Deus. E quando a gente se afasta dos projetos de Deus, a gente vai estar sujeito a variáveis que a gente não tem nenhum controle, como esse jovem. E isso pode fazer muitas vezes que os nossos planos tragam tanto sofrimento que, de forma figurada, a gente estaria comendo a comida dos porcos. Quantas pessoas na história da humanidade tomaram decisões centradas, racionais, e eram decisões do inferno, irmãos? 200 cientistas geniais se reúnem no deserto e usam a sua capacidade e a sua inteligência para fazer o quê? Para criar a bomba atômica, o Projeto Manhattan, que destruiu 2 cidades. 200 mentes brilhantes empregando a sua mente para para fazer uma bomba. Olha a história do nazismo. Generais, empresários, junto com políticos, junto com Hitler, junto com todo aquele povo que constituía a elite da Alemanha, mataram 12 milhões de judeus. Olha a história de Pol Potter, que era um professor, Pol Pot, que era um professor primário. E esse homem começa a criar pequenas células no Camboja para poder implantar a doutrina comunista, e ele cria o regime do Khmer Vermelho no Camboja, que esse regime exterminou 25% da população, fez um genocídio. Olha a história de McNamara, que foi secretário de Estado durante a Segunda Guerra Mundial e também na Guerra do Vietnã, dos Estados Unidos. Ele tem um filme dele na internet que ele fala que se esses tribunais internacionais fossem sérios, ele estaria sendo condenado por genocídio, porque ele autorizou que fossem derramados milhões de bombas sobre a cidade de Tóquio, e o Japão já tinha se rendido na guerra, e aquelas bombas eram bombas incendiárias que queimaram a cidade de Tóquio e literalmente cozinharam as pessoas, irmãos. Decisões racionais, decisões frias. Aquele filme Vice, que ganhou uma das palmas de ouro do Festival de Cannes, sobre a vice-presidência dos Estados Unidos, o Dick Cheney, que foi vice do presidente Bush, ele fala: nós sabíamos que o
que Saddam Hussein não tinha armas de destruição em massa. Nós convencemos a população, nós criamos milhões de fake news para que a população nos apoiasse e a gente destruísse, bombardeasse o Iraque, matasse o Saddam, tomasse conta das empresas de petróleo, fizemos um extermínio ali. Decisões racionais. Stalin, na Rússia, tomou decisões na Ucrânia que levaram mais de 10 milhões de pessoas a morrerem de fome. Decisões racionais diabólicas, irmãos. Mas que não são percebidas como diabólicas. Reparem assim, o que ele está falando para nós, querido. Olha só o verso 7 que ele fala aqui. Ó. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Quando nós tomamos nossas decisões, às vezes sem emoção nenhuma, tranquilo, nós estamos nos afastando de Deus muitas vezes. É aquele chefe de família que tem um casamento maravilhoso, que há anos de sua família bem constituída, e um dia ele se apaixona por uma menina. E larga a família porque quer ser feliz no casamento, quer ser feliz e causa divórcio, causa destruição, causa dor na família, porque ele achava que estava tomando a decisão certa. E o que vai acontecer? Literalmente, quando a gente se afasta de Deus, o que sobra para nós é comer com os porcos. É exatamente isso que Jesus está falando. Tem uma passagem, queridos, que está lá no livro de Êxodo, não, no livro de Números, agora não me recordo, quando Deus está muito cansado do povo de Israel, que ele estava levando para a terra prometida, o povo murmurando, o povo se queixando, o povo indo contra a liderança de Moisés. Aí Deus chega para Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, eu prometi que levaria o povo para a terra prometida, a minha promessa está mantida. Eu vou mandar o meu anjo na frente, ele vai na frente, vai abrindo caminho, vai destruindo os inimigos, vocês vão tomar posse, mas eu não vou, eu não estou a fim de ir. Eu não quero ir mais não, Moisés. Cansei, estou cansado, não quero mais ir com esse povo. Deus falando isso, irmão. Deus falando isso. E diz que Moisés olha e fala assim: Senhor, eu não vou levantar acampamento daqui, eu não vou sair daqui se tu não for na nossa frente. Pode esquecer, vou não. Ah, se a gente fizesse isso na nossa vida, né, irmãos? Se a gente fizesse escolhas sempre consultando a Deus, buscando a Deus, cultivando um relacionamento com o Pai. É isso que Tiago está falando, os demônios vão se afastar. Porque a gente pensa que muitas vezes que o diabo é um ser chifrudo, vermelho, com tridente. Não, às vezes ele se manifesta como um anjo de luz. Às vezes ele se manifesta na forma de uma mulher bonita para um homem casado. Às vezes ele se manifesta num galanteio de um colega de trabalho sobre aquela esposa. Às vezes ele se manifesta numa proposta financeira ilícita que você está tão endividado e pode aceitar. Às vezes ele se manifesta num uso desenfreado que você faz do seu cartão de crédito, gerando endividamento na sua família. Em suma, são muitas maneiras que ele se manifesta. E só tem uma maneira de a gente fazer isso: buscando ao Pai, humilhando-se na presença de Deus, falando: Senhor, eu não tenho condições de fazer isso, eu não sei o que essas decisões vão trazer, eu estou submetendo o meu plano a Ti, eu não tenho inteligência suficiente, eu não sei de todas as variáveis. É um processo de arrependimento, é um processo de humilhação diante da mão de Deus. E o que ele está dizendo? Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Porque nosso racional, irmão, não controla as variáveis. As nossas escolhas racionais podem trazer genocídio, pode trazer fome, pode trazer violência, pode trazer divórcios. As nossas escolhas racionais podem transformar em pessoas teimosas, aquelas pessoas que estão sempre certas, aquelas pessoas que se enchem de razão, que acham que os outros não sabem o que está acontecendo, que eu sei o que eu estou fazendo, que na hora que eu conheço o caminho, na hora que eu quiser eu vou parar, ou na hora que eu quiser eu vou fazer. Não se preocupe, eu vou dar um jeito, eu vou fazer, eu vou acontecer, deixa comigo. E não é assim, irmãos. Não é assim, a gente não controla as variáveis. A recessão pode vir, a fome pode vir, o desemprego pode vir, o corona pode vir.
tanta coisa pode acontecer, queridos. E a gente se afasta do projeto de Deus. Lá em Provérbios capítulo 5, né, tem uma passagem de um homem que se envolve com uma mulher adúltera. E a Bíblia chama aquele relacionamento adúltero, de um relacionamento que é como se, ele fala assim, como se fosse abrindo as portas do inferno. Porque ele vai perder tudo que ele tem. A falta de autodisciplina dele vai transformar a vida dele numa situação extremamente terrível. Eu conheci professores que estavam no quarto casamento, irmão, quarto casamento. E os filhos desses 4 casamentos totalmente desestruturados, desequilibrados. Teve um momento que, conversando com ele, falou: cara, não era para ter separado nem da primeira. Eu tinha que ter continuado meu casamento na primeira vez, mas eu tomei essa escolha, achei que ia ser mais feliz partindo para a segunda. Esses somos nós, irmãos. Essa é a nossa mente. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Temos um poder que milita dentro de nós contra a influência do Espírito Santo. E muitas vezes nesse processo a gente passa por vergonha, a gente passa por fracassos, a gente passa por dores. E olha, queridos, quanto mais rápido isso acontece, melhor. Porque quanto mais a situação se prolonga, mais pessoas vão sofrer no final. Então, muitas vezes, Deus permite que a gente fracasse, que a gente seja envergonhado, e naquele processo, Deus está nos restaurando, Deus está nos curando, está nos trazendo de volta para a casa do Pai. Está fazendo a gente cair em si. Porque muitas vezes estamos fora de nós, irmãos. Queridos, olha só. Então, queridos, é assim, muitas vezes nós estamos achando que estamos tomando as nossas escolhas racionais e elas estão nos levando para os porcos. Olha o que ele fala aqui para a gente como remédio, como cura. Aqui no verso 8 a 10 ele fala assim para a gente, olha: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Entristeçam, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa forma, irmão, não tem como variar disso. Deus está sempre nos dando uma segunda chance. Quando aquele filho pródigo levanta as mãos para os céus, ele corre para o pai e fala: Pai, pequei contra os céus e contra ti. É Deus nos dando oportunidade, Deus dando oportunidade para colocar a nossa vida em ordem de novo, para que o projeto que Ele tem para nós, para que a gente possa andar na luz de novo, para que a gente possa experimentar o melhor da fazenda, o melhor de Deus para nós, certo? Então, quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, mais o coração nosso vai se alegrar. Jesus conta uma parábola que 2 homens foram ao templo orar. Um era um fariseu, uma pessoa religiosa, que se achava muito pura, jejuava muitas vezes, ou dava o dízimo. E o outro era um publicano, que para o povo de Israel era considerado uma pessoa corrupta, desonesta, terrível. Diz Jesus que esses 2 homens entraram dentro do templo e o fariseu orava de si para si. Olha só que interessante. Ele orava de si para si. Ele falava: Deus, eu não sou como esse corrupto, como esse bandido que está aqui, ó, esse 171 que está aqui. Eu não sou assim. Eu dizimo, eu jejuo, eu oro várias vezes. Muito obrigado por você não ter feito uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, tão perfeita. E diz que o publicano não ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus falou que ele foi justificado por Deus. Sim, é isso, irmão, a Bíblia é muito clara. O projeto que Deus tem para nós é muito claro. O Espírito Santo quer que você sempre gere uma relação de dependência. Senhor, me ajude. Confesse, uma vida de confissão de pecados, se acertando o tempo todo com Deus, tendo tolerância com os irmãos, tolerância com as opiniões políticas que diferem das suas, não tentando fazer a cabeça de ninguém, irmãos.
quer fazer a cabeça das pessoas, faça em prol de Jesus. Fale de Jesus. Entendeu? Não fale de partido político, de política. Deixe as pessoas fazerem suas escolhas e respeitem. E vamos caminhando na luz, irmãos. Porque o Espírito Santo quer que a gente pareça com Jesus. Vamos ter cuidado com as nossas escolhas, para que sejam, por mais racionais que sejam, ela pode nos levar para os porcos. Amém? Deus abençoe.